o nome da associação, muito comprido, perdão. Da CICG, também pro Bernardo, taxista, tá na escuta. Esse aqui não tá na escuta, não. E o pessoal lá de Dois Irmãos do Buriti, de Two Brothers of the Buriti. Mandar um alô pra eles. E mandar um alô, gente, pra galera de Miranda. Hoje é aniversário de Miranda. Parabéns a todos vocês aí, né? De Miranda. 240 anos. 240 anos, olha só. Eu quase fui de Miranda, né? Porque eu sou de Agaxi, que é ali pertinho, mas quase chegando já. Tomé, por ali. Né? Chegando já. Gente, nós estamos recebendo hoje o governador Reinaldo Azambuja para a gente falar sobre vários assuntos, fazer um balanço a respeito do que está sendo feito, do que foi feito no governo do estado até agora. Muito assunto realmente. Governador, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Joel. Bom dia, Maico, Anaí, toda a equipe aqui do Capital Meio Dia. Um prazer estar com você, com a equipe toda aqui, né? Falando através da Capital FM, falando com o Mato Grosso do Sul, dando os parabéns aí também. Eu sei que Miranda está nos ouvindo, 240 anos a cidade de Miranda, e a gente fica muito feliz, Joel, ter essa oportunidade de poder vir aqui, responder aí as dúvidas, as perguntas e principalmente os esclarecimentos, que eu acho que é fundamental para a população, para todos os ouvintes aí, que eu tenho certeza que tem muitas dúvidas que a gente precisa esclarecer. Governador, esses dias eu vi uma foto, eu não sei se ela vai, não tá fácil, mas eu vi uma foto do senhor junto com o Júnior Moca, acho que é na Assembleia ainda. Aí tá os dois, o Moca de cabelo, né? De cabelo preto. E eu com cabelo preto. Como que é isso do... Porque a gente olha o agente público, o governador, o prefeito, quando ele assume, depois parece que dá uma cansada. Esses dias eu fui inaugurar uma escola em Maracaju e uma senhora me deu uma fotografia de quando eu tomei posse, em 1º de janeiro de 1997, como prefeito da cidade. É uma transformação interessante. Eu falei, na época você tinha todo o cabelo preto, né? E hoje você já não tem, os cabelos já branquearam e já estão ralos. Teve alguns, então... mas isso faz parte. Eu acho que a dinâmica aí, a gente que está com 21 anos de vida pública, você tem uma missão, né, Joel? E é trabalho, é dedicação. Fui 8 anos prefeito, 4 estadual, 4 deputado federal, 3 anos e 7 meses como governador do estado, mas é um grande desafio, é gratificante, é prazeroso você poder trabalhar, ver as transformações, ver as mudanças, ver o avanço que Mato Grosso do Sul teve. Ele fala assim, a gente não quer ficar lembrando de crise, mas quando você olha para dentro do Mato Grosso do Sul, e olha para fora do estado, né? 27 estados brasileiros, tem 20 que hoje nem salário paga mais. Quanto mais falar em política pública, investimento, melhorias, né? Transformações, eu acho que o grande trabalho desses 3 anos e 7 meses foi um governo realmente de enfrentamento, de responsabilidade. Enfrentamos pautas negativas, pautas impopulares, mas o estado está em pé. Eu fiquei muito feliz, né? Não sei se você acompanhou. Semana passada o jornal Folha de São Paulo publicou um ranking sobre a questão de segurança pública. Aí nós vimos a questão de emprego, Mato Grosso do Sul sendo um dos primeiros investimentos em emprego do país. Aí você vê o nível de investimento nas cidades, as 79 cidades hoje com obras, com investimento, saneamento, habitação, infraestrutura. Então eu vejo assim, a gente sabe que às vezes existe uma criminalização tão forte da atividade política, né, que é que você falou, né? Que é o que transforma a gente. Você se dedica, você tem família, você tem filhos, você tem mãe, você tem irmão, você tem netos, e aí as pessoas muitas vezes criticam tanto a atividade política, mas ela é extremamente prazerosa quando ela é exercida com responsabilidade, com transparência e com decência. O que eu falo? Você tem que fazer um governo transparente, um governo de responsabilidade, que eu acho que é esse governo que nós fizemos. Os números estão aí, os avanços que nós tivemos estão aí. Isso, então... Eu acho que é isso que nos dá, se você fazer um planejamento, você enfrentar a maior crise que o Brasil já vivenciou. E essa crise não foi só dos governos. A dona de casa que nos ouve, o trabalhador que nos ouve, o cidadão que está nos ouvindo, sabe que ela chegou para todo mundo. Só que chegou para os governos também. E aquele que não teve capacidade de fazer gestão, porque em administração pública não tem milagre, não tem varinha mágica, não tem fada madrinha. Ou você toma atitude para organizar. Hoje mesmo eu fui numa formação lá do curso de formação dos cabos. Você sabe que nós promovemos todos os policiais que estavam aptos. É obrigação do governo, é uma obrigação, só que não era cumprida por governo nenhum. Nós cumprimos. Aquele que era soldado virou cabo, que era cabo virou sargento, e as promoções atingiram mais de 7.900 policiais foram promovidos nesses 3 anos e 7 meses. O que aconteceu nos outros estados? São Paulo e Paraná, por exemplo,
fizeram um decreto paralisando qualquer promoção e ascensão da carreira nesse período da crise. Nós não, nós demos um estímulo aos policiais que colocou aquilo que você viu na Folha de São Paulo. Coloca Mato Grosso do Sul como um dos estados que tem o melhor serviço de segurança pública do país. Então, acho que isso é um avanço extraordinário. A gente sabe os enfrentamentos que nós fizemos para chegar nesses momentos aí que nós temos essas notícias extremamente positivas. E cortamos na carne também. O mal policial, ontem lá saiu na mídia nacional de novo. Quem fez aquele trabalho foi o GAECO e a Corregedoria da Polícia. É a polícia cortando na carne para expurgar os maus policiais. Nós não temos que esconder nada. O mal policial tem que ser punido também. Não é verdade? Porque se ele está na corporação e presta um mau serviço, ou muitas vezes se usa da estrutura para se beneficiar ou para ter vantagens pessoais indevidas, o que tem que acontecer? Punição. E aqui, esse é o trabalho da Corregedoria que foi feito, desmantelou essas quadrilhas e tem sido feito dioturnamente para a gente ter. O que nós queremos, Joel? O bom policial, trabalhando direito, com honestidade, com correção nas estruturas da nossa polícia. Eu acho que a gente tem avançado bastante. Governador, eu tenho acompanhado, até por questões de outras atividades, tenho acompanhado bastante algumas obras que são lançadas e o senhor surpreende, de certa forma, ao fazer saneamento básico, que é uma coisa que não dá volta, que não aparece. Como que é isso? Um dinheiro que de repente algumas pessoas preferem investir algo que aparece, mas o saneamento é de suma importância. É muito melhor fazer o asfalto, né? Que aparece na rua de terra, lá que tem poeira e quando chove tem barro. É muito melhor entregar uma casa, né? Nós já entregamos mais de 20.600 casas aí por todos os municípios do Mato Grosso. Agora, saneamento é extremamente fundamental, é qualidade de vida. Hoje eu posso dizer que a empresa Sanesul tem capacidade de investimento. Nós vamos ultrapassar nesses 4 anos mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais investido em saneamento, que é isso que você falou, ninguém vê. Porque o tubo da água e a estação de tratamento de água, a coleta de água, o poço tubular profundo, ele fica enterrado. A gente só sente quando não tem água na torneira da casa, não é verdade? E aí nós investimos o quê? Para universalizar a distribuição de água tratada, água de qualidade. Agora, o maior avanço foi na área de esgotamento sanitário. Se você olhar os indicadores que tinha no início de 2015 e o que vai ter agora no final de 2018, nós vamos praticamente dobrar coleta e tratamento de esgoto. São mais de 157 mil ligações. Você pega 157 mil casas, multiplica aí por uma média de 4 pessoas, nós estamos falando aí de quantos? Mais de 500 mil pessoas beneficiadas. E para cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza de 4 a 5 reais na saúde da população. Então é algo que homens públicos, alguns não gostam de investir, mas ele é estritamente prioritário na qualidade de vida das pessoas. E você vai dobrar aí a coleta e tratamento, nós estamos avançando para a universalização. Mato Grosso do Sul deve chegar nos próximos anos aí como um estado que vai ter 100% das cidades com coleta e tratamento. Só agora, nessa autorização que nós fizemos há 15 dias atrás, nós estamos ampliando em 16 municípios para mais de 70% coleta e tratamento. Tem município que sai do 0 para 70% de coleta. Por quê? Fizemos as estações de tratamento, estamos fazendo as estações elevatórias, melhorando o perfil, né, do saneamento. Isso é extremamente necessário, porque é qualidade de vida. Quando você olha o Brasil, né, é uma vergonha a nível de saneamento em relação aos países, né, do primeiro mundo. Mas Mato Grosso do Sul, eu posso dizer com certeza, nós avançamos bastante e nós estamos caminhando para fazer a universalização de coleta e tratamento de esgoto, que isso vai ser um ganho extraordinário para as famílias, para as pessoas que moram no Mato Grosso do Sul. Quais são os municípios hoje ainda que precisam desse avanço no saneamento básico? Nós temos vários, né, Anaí? Nós temos aí, nós lançamos agora recentemente 16, porque nós temos hoje 79 municípios. Só 68 que é a Sanesul que opera. Nós temos a capital, que já foi privatizada, e nós temos alguns municípios que é aquele serviço autônomo de água e esgoto, é o SAI, é um serviço municipal. Nos 68 municípios, eu posso dizer para você que nós estamos fazendo uma
expansão enorme de coleta e tratamento. Quase que a totalidade deles tem um planejamento, tem as obras já em execução ou em licitação, e aqueles que ainda não têm, terão. Então nós estamos com um planejamento que vai levar a 68 cidades, num programa que é uma parceria público-privada, investimento próprio da Sanesul, para chegar entre 8 anos praticamente universalizado. O que significa isso? Que daqui a 8 anos, a 10 anos praticamente, Mato Grosso do Sul, as 68 cidades sobre a concessão da Sanesul vão ter universalizada a coleta e o tratamento. Então não vai ter mais fossa, não vai ter mais ali os problemas, nós vamos ter estação de tratamento. O que tinha anteriormente? Tinha cidade, eu vou te dar um exemplo, Bela Vista. Se você for lá hoje, você vai ver, nós estamos construindo uma estação de tratamento. Lá tinha uma rede coletora enterrada. Agora, tinha rede, mas não tinha estação. O que você vai fazer com a rede? Você vai coletar e jogar onde? Primeiro você faz a estação de tratamento. Depois você faz a rede, né? Não o inverso, né? Lógico. Mas não era, essa lógica não era assim. Tem aí uns 10 municípios que nós tivemos que construir estação de tratamento, porque tinha rede coletora, mas não tinha estação. Douradina eu inaugurei esses dias. Figueirão nós inauguramos esses dias. Bataiporã nós inauguramos a estação. Casa Verde estava pedindo também aquela região, parece que está sendo alguma coisa por lá. Nós estamos fazendo investimento de infraestrutura em Casa Verde ali. Em Casa Verde não tinha água tratada. Nós fizemos lá um investimento de mais de 2,5 milhões, 400 mil litros de reservação, furamos um poço tubular profundo e hoje todo o distrito de Casa Verde tem água tratada, água com qualidade. Então, é um avanço assim impressionante. Agora, não era essa lógica. Você fazia rede e não tinha estação. Hoje tem uma lógica. A Sanesul está bem, com uma equipe técnica muito profissional. Nós estamos avançando nessas parcerias e o Mato Grosso do Sul vai ser pioneiro. A gente sabe que investir em saneamento não é uma obra eleitoreira, não é uma obra para aparecer. Pelo contrário, às vezes você faz até a obra na cidade e causa um transtorno na população, porque às vezes você tem que cortar a rua já pavimentada para poder colocar o tubo do esgoto e fazer os cortes transversais para ter um lugar de espera na porta da casa do cidadão e da cidadã para coletar. Mas é extremamente necessário. E vejo que esse avanço em saneamento vai dar uma melhora na qualidade de vida, na saúde da população, e isso é extraordinário, acho que é um ganho excepcional. Tem gente que não gosta, eu gosto de investir em saneamento, tanto que a primeira obra que eu fiz como prefeito de Maracaju foi construir uma estação de tratamento, mesmo sem ter a responsabilidade. Eu construí com dinheiro federal, na época o nosso saudoso e querido senador Lúdio Coelho fez uma emenda, construí a estação de tratamento, finalizei a obra e doei para a Sanesul, porque quem opera a área de saneamento é a Sanesul. Mas você vê o quanto isso é importante para a cidade e o quanto isso dá melhoria de qualidade de vida para a população. Governador, além de ser aniversário de Miranda hoje também é o dia do comerciante, né? E o governo se parece muito com o comércio, né? E o senhor sempre destaca que muitos estados aí estão no vermelho e Mato Grosso do Sul conseguiu manter as economias. E a nossa balança comercial também está boa, né? Como manter a economia boa? Como conseguir esse ato num tempo de crise desse jeito? Olha, Michael, não tem milagre. Nós tivemos atitude. Você vê, a melhor lei de incentivos fiscais do Brasil é aprovada aqui no Mato Grosso do Sul. Foi dito pelo setor industrial. Então nós dialogamos com os setores organizados, dialogamos com o comércio, dialogamos com a indústria, dialogamos com o setor da agropecuária. Você vê um avanço, nós tivemos aí mais de 40 bilhões de investimentos. Recentemente, você viu, inaugurei uma fábrica de MDF em Água Clara. Inauguramos aqui no Polo Industrial do Indu-Brasil a maior fábrica de proteína texturizada de soja. Agora eu acabei de sair de uma reunião, até atrasei um pouquinho, porque eu estava discutindo a implantação de um frigorífico de peixes ali na região do Cone Sul, para fazer um novo processo industrial, vai pegar o peixe, vai fazer a industrialização. Montamos um desse também já em Aparecida do Taboado e outro em Selvíria, que nós estamos usando a lâmina d'água ali do lago da usina de Ilha Solteira, Jupiá, e isso não se faz com milagre, se faz com atitudes, né? E as atitudes que o governo tomou de dialogar com o setor produtivo, de buscar o setor industrial, comerciário, que você falou, dia do comércio, tiveram um avanço, né? O pagamento do salário em dia, você olha para os estados, alguns vizinhos nossos, tem gente que não pagou o 13º de 2016, não vou falar nem de 2017, e a gente sabe que o pagamento em dia acaba fortalecendo o comércio, porque nós temos aí uma gama de funcionários públicos que são aqueles que compram no comércio local. Então eu vejo assim,
fizemos ações, nós igualamos o teto do Simples ao teto nacional, não era assim. Nós fizemos avanços na área tributária, que foram reconhecidos até pelo próprio setor do comércio. E eu acho que o maior legado foi ter assim, enfrentamos a crise, foi a maior que o Brasil já teve, superamos ela com trabalho, montou uma equipe, planejamento do governo. Hoje a gente gasta menos com o governo, poucas pessoas sabem, mas Mato Grosso do Sul tem a menor estrutura administrativa do país. Nós temos só 10 secretarias. É a menor estrutura. O que significa? Eu diminuí 3.800 cargos em confiança, que são aqueles cargos de livre nomeação, que você pode nomear as pessoas. Por que nós fizemos isso? Gastar menos com o governo para gastar mais com as pessoas. O senhor sempre destacou também essas medidas, digamos assim, populares, para Sim. conseguir passar por esses desafios, né? Uma delas, é o que eu falei, reforma administrativa. É impopular, você encolheu o tamanho do Estado. Previdenciária. Você viu, acompanhou a votação da Previdência. Será que era necessário? Claro que era necessário, porque senão daqui a alguns anos, Mato Grosso do Sul vai entrar no rol e na fila dos estados inadimplentes que não pagam o aposentado e o pensionista. Imagine para essa pessoa que contribuiu a vida toda com o Estado, trabalhou 30 anos, se aposentou, falou, bom, eu cumpri meu papel com o meu Estado. Aí chega na hora de ter o salário, não tem. Isso está acontecendo hoje em inúmeros estados. Por que nós votamos a reforma da Previdência? Para dar um equilíbrio no setor previdenciário. Não vai acontecer no meu mandato. O problema do desequilíbrio pode acontecer daqui a 5, 10 anos, mas se nada fosse feito, daqui a 5, 10 anos nós teríamos um problema enorme. Então, e a atitude, né? Tomar atitude até impopular, mas necessária. Nós votamos ali a reforma previdenciária, nós votamos ali uma lei que é o teto de gasto. Hoje todos os poderes são regidos por um teto de gasto. Você não pode gastar no ano de 2019 acima da inflação do ano de 2018, porque você tem um teto que regra o gasto para custeio e para pessoal. Investimento é livre. Eu tenho dinheiro, vou construir mais casa, vou construir os hospitais que nós estamos construindo, eu vou equipar os hospitais. Isso é liberado, não trava o gasto para investimento, mas você trava o gasto do custeio, que é esse que acaba muitas vezes tirando todas as receitas estaduais e você não atende às necessidades maiores das pessoas. Você vê, eu falei aqui rapidamente do MS Mais Seguro, promoveu promoção e equipou a polícia. Quantos hospitais nós estamos construindo hoje? Hospital em Três Lagoas, Hospital em Dourados, a Santa Casa de Corumbá, o Hospital de Ponta Porã que já foi entregue, hemodiálise em Naviraí, hemodiálise e Hospital Regional de Coxim, o Hospital do Trauma, o Hospital de Aquidauana com hemodiálise, com UTIs, o Hospital de Nova Andradina não tinha UTI, hoje tem. Nós aumentamos, nós dobramos os leitos de UTI em 3 anos e 7 meses do que nós pegamos, as vagas no sistema prisional, o programa Obra Inacabada Zero, né? Às vezes para as pessoas passa assim, despercebido. Acabar a obra inacabada, terminar essas obras é respeito ao dinheiro público. Não interessa que não foi o governador Reinaldo que iniciou. Nós praticamente terminamos todas as obras inacabadas dos governos anteriores. Ficou algumas que são algumas emblemáticas aí, que vai acabar um dia, mas nós precisamos ter segurança jurídica, nós precisamos ter aprovação muitas vezes das questões, porque está judicializado. Nós temos algumas obras que estão sobre investigação dos órgãos de controle, porque foram obras que geraram alguma... Não quero condenar ninguém, nem fazer pré-julgamento, mas gerou suspeita. E aí o Ministério Público está investigando, você precisa ter realmente a segurança de que você vai tocar essa obra e não vai ter problema, porque ela não foi iniciada no nosso governo, mas ela precisa ser concluída. Capital, meio-dia e 39 no rádio. Agora, meio-dia e 39, estamos conversando com o governador Reinaldo Azambuja, falando aí sobre as coisas do Estado. Mandar um abraço para o Dudu Juliás, né, que está na escuta, né, Dudu? Também para o doutor Thier, né, que está na escuta aí também. O Sargento Jonas está ouvindo a gente do Corpo de Bombeiros Militar. O Marcelo Miranda, né? O Marcelo Miranda lá do Fundesporte, falando do Guanandizão, do Boiano. Daqui a pouco vamos bater um papo também. O Bernardo, taxista na escuta. O Marcelo Salomão. Grande abraço, Marcelo. Governador, o senhor falou aí a respeito de diminuir as secretarias. E o que a gente percebeu também foi uma autonomia dos secretários que puderam, né, trabalhar e tiveram uma certa liberdade. Falamos aí do Marcelo Migliori, que a gente acompanhou o trabalho bem. A vice-governadora Rose, agora o senhor vai ter que fazer um reajuste agora para a reeleição. Perde a vice-governadora, que foi bastante importante aqui até Campo Grande mesmo, né, que teve bastante um olhar diferenciado. Olha, eu acho que lógico que é uma perda, né?
Você ter uma vice como a Rosa, é uma pessoa extremamente competente, dedicada, né? Hábil, ajudou muito nos momentos em que nós dividimos as funções, porque o vice ele tem função e, se bem aproveitado, cumpre o papel. O Marcelo, que você falou, foi um excelente secretário de infraestrutura, hoje é um pré-candidato ao Senado, e a Rosa está no desafio também como uma pré-candidata a deputada federal, né? Ela vai tentar ser deputada federal para representar o Estado em Brasília. Eu já fiz essa travessia, né? Eu já estive em Brasília como federal. Acho que é um aprendizado, sabe, Joel? Porque a gente tem que entender que o Brasil é uma democracia e o Congresso ele é fundamental. As leis mais importantes, as leis que nós precisamos votar, o próximo presidente ou presidenta da República vai ter que mexer em algumas leis importantes. Primeiro, a reforma política. Ninguém vai conseguir conviver com um país com 34 partidos. Nós não temos 34 ideologias no Brasil. Então, eu acho que vai ter uma reforma política para enxugar os números do partido. Nós vamos ter que fazer uma reforma fiscal, uma reforma tributária, organizar essas finanças. É uma loucura. É ISS, é IPTU, é ICMS, é ITBI, é ITCD, é PIS, é COFINS. Nós temos que ter um imposto único, imposto sobre valor agregado, como é as grandes economias mundiais, dessa reforma tributária. E vai ter que discutir a Previdência também, a nível federal. Isso não vai ter jeito. Então, é uma pauta que os próximos deputados e deputadas federais vão discutir. Mas eu vejo assim, você precisa, para governar, você precisa ter uma base de apoio, você precisa governar com a Assembleia Legislativa, como nós governamos aqui. Eu sou muito grato à rapidez com que os deputados aprovaram os projetos, ou aprovando, ou se negando, mas nunca deixaram de discutir. Não teve travamento de pauta, não teve nada disso, nem da situação, nem da oposição. Então, isso é um avanço, isso é democracia. As democracias mais constituídas do mundo hoje são democracias com a transparência. E o Brasil é uma democracia. Então, qualquer que ganhar a presidência da República, os governos estaduais, vai ter que ter esse diálogo com o poder legislativo para poder governar bem, formar maioria, governar com planejamento. Sem planejamento nada acontece. Nós fizemos contrato de gestão. Pega minha proposta de governo que eu registrei no TRE em 2014. Eu sei que vocês todos aqui são curiosos. Nós cumprimos 72% de tudo aquilo que a gente prometeu. Isso é um avanço, Joel, porque nós cumprimos enfrentando a maior crise. Então, aquilo que eu falei, 72% já aconteceu. E mais um pouco vai acontecer até o final do governo, porque o governo não terminou. Não deu para fazer tudo? Não deu para fazer tudo, mas fizemos bastante. Tivemos coragem de enfrentar pautas, muitas vezes impopulares, como a Anaí falou e você. Mas eu acho assim, a gente tem que perceber o avanço do Estado. Eu sei que tem gente que só vê coisas negativas, né? Tem aqueles que não vê nada positivo. Mas nós temos enormes avanços significativos. Nós somos o 5º estado mais competitivo do país. O primeiro do Centro-Oeste. Isso não é pouca coisa. Porque ali foram analisados 64 índices de competitividade. Nós somos o 2º em geração positiva de emprego. O primeiro em investimento, habitação, infraestrutura e saneamento. De todos os 27 estados. Isso por quê? Significa que nós tivemos capacidade de organizar as finanças públicas, não deixar o Estado quebrar e fazer os avanços. Não foi feito tudo, dificilmente você vai conseguir ter a plenitude, atender tudo, mas eu posso dizer que nós avançamos bastante em políticas públicas no Mato Grosso do Sul, na área social. Você falou área esportiva, área cultural. O Estado ficou presente nas 79 cidades com questões culturais, o avanço dos nossos festivais, o esporte, né? Falou do Marcelo Miranda, não é só a reconstituição do Guanandizão, quantas praças esportivas e quantos eventos esportivos, os jogos escolares virou a ter um brilho nas escolas, né, os jogos estudantis. Então teve um avanço, o social, por exemplo, nós criamos o Vale Universidade Indígena, nós criamos o Rede Solidária, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, lá no Dom Antônio e no Jardim Noroeste. Vale a pena ver as mães ali, os pais e os filhos do Rede Solidária, o avanço que essas mães tiveram se profissionalizando, é curso profissionalizante. Tem mães ali hoje que têm seu próprio negócio. E diminuir o quê? Diminuir os índices de violência e criminalidade nesses locais. Foi uma transformação impressionante. Quem conhece vê que é uma transformação. Fala com as famílias desses bairros.
se o Rede Solidária foi bom para aquelas famílias que estavam numa situação mais vulnerável. Eu acho que foi um ganho extraordinário. Então eu vejo assim, foi feito política pública, e isso foi bom porque você acaba avançando para uma melhor qualidade de vida da população. Governador, claro que a gente vai entrar na política, né? Nós estamos curiosos, os ouvintes estão curiosos, mas eu queria voltar só um pouquinho, quando o senhor falou sobre as obras inacabadas, impossível não perguntar sobre o aquário. Se já existe um planejamento, agora a Justiça determinou que tem que ser licitada a finalização da obra, né? Já existe, assim, um planejamento para a conclusão do aquário? Olha, Nay, ali é o seguinte, nós fizemos um acordo, né, com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. Tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça, assinou um acordo que entendia que nós poderíamos concluir a obra sem fazer uma licitação. Até porque o que falta ali são N itens e tudo isso está numa planilha. E nós planilhamos o custo de cada item. Então o Estado mostrou, para concluir falta 37 milhões. Eu já disse aqui reiteradas vezes que eu não gastaria dinheiro em aquário. Eu não faria isso. Mas como foi feito, acho que tem que terminar, deixar também. E aquilo só serve para aquário também. Se servisse para uma escola, um hospital, outra coisa, talvez, mas só serve para aquário, não vai servir para outra coisa. Acho que tem que acabar essas obras inacabadas. É um desrespeito com o dinheiro público. Agora, teve uma decisão de primeira instância, é o juiz, mas nós recorremos ao tribunal. Então nós estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça, que é a instância superior. A gente respeita os pontos ali divergentes do Ministério Público, até porque o Procurador de Justiça deu um parecer favorável e um promotor fez uma recomendação contrária. Então você vê como nem nos órgãos ali de controle, que é o Ministério Público, teve uma afinidade. Se precisar licitar, não tem problema nenhum, nós não vamos fugir, nós vamos licitar. E decisão judicial, né, depois de transitado em julgado, você faz o quê? Cumpre, né? Só que essa não transitou em julgado ainda. O Estado recorreu, nós vamos aguardar a decisão do Tribunal de Justiça. Se entender que tem que fazer a licitação, vão fazer. Não sei se dará tempo de concluir, mas é uma obra, vamos dizer assim, extemporânea. Foi licitado por 80 milhões, pagou mais de 200 milhões e está inconclusa. Então, olha o imbróglio que é isso aí. Tem uma série de investigações ali dentro, vocês sabem disso. O Ministério Público está investigando, a Polícia Federal está investigando. E que siga as investigações, porque eu sempre digo uma coisa. O homem público, ou a mulher que está na vida pública, é um livro aberto, você é investigado. Eu já fui investigado pelos órgãos de controle como gestor inúmeras vezes, mas nunca tive uma condenação. Posso falar assim, sou ficha limpa de verdade. Às vezes você recebe uma acusação, né? Como eu fui acusado por alguns delatores, que o Ministério Público homologou a delação do JBS, vocês acompanharam, e agora o que o Ministério Público fez? Pediu anulação da delação. Vocês acompanharam também recentemente. Então, olha o tamanho do imbróglio. Agora, eu tenho dever de prestar contas à população do Mato Grosso do Sul e farei em qualquer instância. O dia que eu fui chamado, eu nem fui chamado ainda para depor naquele inquérito aí. Nem chamado eu fui. O dia que eu for chamado, eu vou depor, eu vou esclarecer a verdade, porque eu acho que nós não temos nada a esconder. Eu sei que tem pessoas que te julgam, né, antes de você... Quando faz uma delação, já te condena. Mas eu acho que as instâncias estão aí para a gente respeitar. E nesse caso do aquário, como todas as obras inacabadas, eu acho que é um dever nosso concluir essas obras e não deixar nenhuma obra inacabada. Só para finalizar a questão de obra inacabada. Nós investimos mais de 700 milhões em obras inacabadas. De estrada, de escola, de hospital, de obras que estavam inconclusas. Isso significa o quê? Respeito ao dinheiro público. Eu poderia muito bem pegar 700 milhões e falar, não, eu vou começar uma obra nova, em vez de terminar aquela que começou há 20 anos atrás. Um dos exemplos é o Hospital do Trauma. Eu sei que ele está gerando uma polêmica, né? Terminou a obra, equipou, mas por que não funciona? Porque o governo federal não liberou os 6 milhões que vocês ouviram lá, que foi prometido pelo ministro. A hora que liberar os 6 milhões, o prefeito Marquinhos vai pôr mais 2 e o Estado vai pôr mais 2, nós vamos fechar 10 milhões, que é para o custeio do novo hospital. Isso está equacionado, só que enquanto o governo não libera, e quem foi aquele dia da inauguração, ouviu, não foi do governador, ouviu do ministro falando. Nós estamos liberando 6 milhões para o custeio do hospital.
Infelizmente, até hoje, o dinheiro não caiu na conta da Santa Casa. Capitão, meio-dia aí 50 no rádio, meio-dia 50. Bom dia, Joel. Tô ouvindo você aqui na aldeia urbana Água Bonita, é o Joelson. Boa tarde, Joel, referente aos hospitais, já falamos, né? O Jorge Bento. Tem mais aqui, bom dia, é o Alex. Nossa, Alexandre, que pergunta comprida. Né? Bom dia, Joel, pergunta para o governador dos convocados em meta. Depois eu vou passar essas perguntas mais compridas, né, para a produção para a assessoria do governador. Boa tarde, eu gostaria de perguntar para o governador, né, a respeito da reportagem do Fantástico, o Vanderlei. Tinha motorista particular do governador com os cigarreiros? Olha, acho que é até importante, né, até esclarecer. O PC não vai perguntar. Não, mas é importante o Vanderlei esclarecer o Vanderlei. Primeiro, o Vanderlei, que eu já falei e você ouviu. A investigação que prendeu os policiais suspeitos de corrupção é uma investigação da Corregedoria da Polícia e do GAECO. Eu estou fazendo uma representação que eu vou mandar à TV Morena e à Rede Globo. Primeiro que eles têm que esclarecer a verdade. Nada contra. A polícia, Corregedoria, está investigando os maus policiais. Isso é dever nosso. E segundo, aquela pessoa que foi falado que é motorista do governador nunca dirigiu um carro para mim. Nos 3 anos e 7 meses em que eu estive, ele era um policial dos mais de 40 policiais que estão lotados na Casa Militar. Agora, cada um responde por si, não é verdade? Cada policial responde por si. Nunca dirigiu um carro, nunca foi meu motorista. Pelo contrário, não sei de onde... Agora, ao mínimo, eles deveriam ter como perguntado para o governo, né? Esse aqui foi motorista do governador? Se fosse, a gente não tem que esconder. Foi o motorista. Agora, é um absurdo que uma televisão como essa, pelo menos não pergunte para a veracidade dos fatos, né? Nós estamos investigando os policiais corruptos, nós estamos fazendo isso na Polícia Civil, nós estamos fazendo isso na Polícia Militar, isso é trabalho da Corregedoria, é expurgar, Joel, a banda podre. A banda podre existe, como existe na política. Tem o político corrupto, ladrão de dinheiro público, qual que é o lugar dele? Cadeia, devolve o dinheiro, ressarce o Estado para você investir em boas coisas. Assim tem em todas as profissões. E o policial corrupto, quem estava fazendo o dever de coibir o policial corrupto é a própria polícia. É a Corregedoria junto com o GAECO. Todos os policiais que estão a serviço do GAECO são policiais do governo do Mato Grosso do Sul, cedido ao GAECO para fazer o bom trabalho de investigação. Agora, o que não pode, hoje eu falei na formação, nós temos uma das melhores polícias do Brasil. Não pode deixar que uma minoria contamine aquilo que é bom. Eu defendo o bom trabalho da nossa polícia. Eu falo para você, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul é a primeira do país em elucidação de homicídios. Primeiro resultado, nós temos mais de 75%. E a Polícia Militar nossa é extremamente competente nas suas ações. O que nós temos que fazer? Expurgar a banda podre. Prender, tá preso os policiais que foram denunciados. E nós estamos cumprindo o nosso papel. Agora, não pode fazer através de uma reportagem, muitas vezes, não tem problema, mostrou a verdade, mostrou os policiais. Agora, dizer que uma pessoa era motorista do governador, que nunca dirigiu um carro no qual eu estive, eu acho que isso tem uma gravidade nisso. Eu acho que a função da boa mídia é mostrar a verdade, né? Lá atrás você já viu outras matérias espetaculosas, né? De pessoas querendo denegrir muitas vezes homens públicos, pessoas de bem. Eu acho que isso não é o dever de uma mídia que quer informar bem. Eu acho que quem quer informar bem esclarece sempre a verdade. Eu fico lembrando aqui, estou falando das delações, né? E aí a gente vê a delação da JBS. Não, isso, o STF vai. Aí os caras com os STF, não, aí não vai. O STF é engraçado, ela vale tudo lá de cá. O mesmo delator, quando ele delata que tem ministro do STF, não vale, porque o cara é bandido, aí não tem jeito. Ana Gurgel, você quer perguntar? Quero Eu vou fazer tudo junto, depois vai embora. As coligações, né? Vamos entrar já na política. Já tem alguma Quer saber se o DEM vem, é isso, né? Exatamente, Joel. Quero saber se já foi fechada alguma... Estamos aí a... Nós temos algumas alianças já definidas, né? Nós temos alguns partidos, que isso é uma estratégia da política, e existem conversas entre todos, né? Todo mundo está se conversando, nós estamos conversando com o DEM, nós tivemos reuniões a nível estadual, do diretório, com o presidente Murilo, com a Tereza, com o Mandetta, com o Barbosinha, com o Zé Teixeira e com tantos outros membros do partido. Agora, a decisão é da instância partidária, né? Você respeita isso. Então, nós temos aí conversas com o partido do prefeito, né? Do ex-prefeito também, do Nelsinho, né? Nós estamos conversando
com as instâncias para formatar o quê? Do Bernal também? Do Bernal também. Nós estamos formatando uma aliança, que é em cima de... Você precisa ter os partidos, porque você tem as pessoas para fazer as chapas majoritárias e proporcional, mas em cima, principalmente, de um propósito. Por que continuar com esse governo? Para dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos, para concluir, muitas vezes, algo que nós não terminamos, para inovar num governo novo, com políticas realmente de inovação, buscar as novas tecnologias, avançar, por exemplo. Nós não vamos conseguir concluir todos os hospitais que nós iniciamos, mas nós vamos, se tiver oportunidade num segundo mandato, nós vamos acabar de concluir todos. O programa Caravana da Saúde, que alguns criticam, né, Anaí? Você já ouviu isso? Pergunta para mais de 61 mil pessoas que tiveram oportunidade de uma cirurgia se aquilo foi importante ou não. Porque quando eu assumi o governo em janeiro de 2015, nós tínhamos mais de 70 mil pessoas aguardando na fila para ter oportunidade de uma cirurgia. E nós já fizemos 61 mil foram realizadas. Quantas pessoas ali, eu já ouvi relato de pessoas que estavam aguardando há 15 anos. Eu vi um senhor que foi lá em Naviraí, agora eu fui recentemente entregar umas casas e veio falar, me deu um abraço, agradeceu e falou, eu estava cego, eu não enxergava meu neto e minha neta. E você possibilitou enxergar o rosto do meu neto e minha neta. Eu acho que isso é extremamente gratificante, porque é uma ação do Estado, não é o governador, é o Estado, a Secretaria de Saúde, os profissionais que atenderam ali, né? Quantas cirurgias, hoje mesmo, se você for lá no hospital regional, ao lado lá estão realizando cirurgias. Se você for nos outros hospitais aí, estão realizando cirurgias ortopédicas, cirurgias ginecológicas. Então eu vejo assim, foi um avanço extremamente importante e nós vamos buscar as alianças com esses partidos que entendam que é importante o governo continuar, um governo responsável. O nome do vice também ainda não foi definido. Ou da vice. Essa era a pergunta. Até o dia 4 nós teremos esses nomes todos estabelecidos, que é a data final, né, que nós já marcamos a nossa convenção para o dia 4. Mas hoje o debate gira em quantos números? Não, eu acho que não é questão de números, né? Nós temos aí vários partidos que pleiteiam, né? Mas você, por exemplo, quem será o vice? Nós tem que ser aquela pessoa, homem ou mulher, que agregue, né? Mais para a chapa majoritária. As 2 vagas de Senado também, você ter nomes realmente que vão agregar nessa composição da política para a gente defender os ideais de fazer política com decência, fazer política com transparência, com honestidade e com responsabilidade, que eu acho que é isso que está em pauta hoje. Governar com esses predicados, eu acho que isso é fundamental. Eu sei que existe uma criminalização aí da política, né? As pessoas estão bravas com a política. Eu não tiro a razão do cidadão e da cidadã que está bravo. Agora, separa o joio do trigo. Tá? Quem que é realmente o político corrupto que não merece mais? Expurga ele da política, mas preserva os bons. Sabe por quê? Quando você generaliza, todo mundo não presta, todo mundo não é bom, você acaba afastando as pessoas de bem de uma atividade que é nobre, porque a atividade política ela é nobre, desde que exercida com transparência, decência, responsabilidade. Então, acho que é esse separar que tem que ter. Porque o que aconteceu nos últimos anos? Por movimento que eu defendo a Lava Jato, eu defendo as investigações, tem que apurar, as instituições têm que funcionar e punir quem? Quem roubou dinheiro público, quem tirou dinheiro do povo tem que pagar pelo que fez. O que não pode, né, é generalizar. Parece que todo mundo é da atividade do mal e que a política não merece prosperar. Nós temos que prosperar a boa atividade das pessoas decentes e que trabalham realmente a atividade como missão. Política não é profissão. Política ela é uma missão e se ela é exercida com decência e transparência, é uma missão que enobrece qualquer homem e mulher desse país. O senhor acredita que o retorno agora do ex-senador Delcídio do Amaral pode mudar alguma coisa nesse momento, no cenário político para as eleições? Não, eu acho que eu sempre fui defensor de que quanto mais candidaturas tiver, mais opções o eleitor tem. Democracia é isso, né? Nós estamos aí falando aí de 17 candidatos a presidente da República, não é isso? É opções, aí o eleitor vai analisar, vai escolher agora. Voto não tem preço, né? Voto tem consequência, né? Então analisar bem, analisar o perfil, analisar se o candidato é ficha limpa, se o candidato tem
condições de governar, porque nós já vimos aí aqueles salvadores da pátria, na verdade? Nós já vimos isso a nível nacional, nós já vimos aí em vários estados brasileiros. E o salvador da pátria transformou em caos muitas dessas das cidades ou dos estados onde governa, porque não tem salvador da pátria. Ou você faz gestão, ou você governa com as instâncias, com os poderes constituídos, porque milagre não tem. Você tem um orçamento, isso é igual a dona de casa, o cidadão que está nos ouvindo. Se você ganha 100 e você gasta 110, o que vai acontecer? A conta não fecha. A conta não fecha. Vai no vermelho. Vai no vermelho. E nesses últimos anos, com a diminuição da atividade econômica, piorou, porque o salário do brasileiro diminuiu. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que ficou sem oportunidade de trabalho, e nós procuramos no Mato Grosso do Sul que manter o governo cumpridor das obrigações, paga salário, paga servidores, paga ali os fornecedores, mas faz investimentos, porque também a função de um governo não é só pagar salário, né? E nem só pagar quem fornece para o Estado, é fazer investimento. Eu falei aqui com vocês, saneamento, saúde, educação, né? Não é só o melhor salário de professor do Brasil que a gente paga, é o avanço do IDEB, as escolas em tempo integral. Então eu vejo assim, eu acho que o Brasil está vivendo um momento de reflexão. E o cidadão vai ter que escolher. Quanto mais candidatos, você falou aí do ex-senador, se equacionar dos problemas, né, da inegibilidade, eu acho que se ele entender que ele deve colocar o nome à disposição, eu não tenho dúvida que a população vai avaliar. Agora, o senhor da razão aí, quem que é? O povo, né? Eles que vão dizer quem merece ou quem não merece ter o voto, ou para continuar governando, como é a proposta que nós estamos colocando como pré-candidato a governador, ou escolher uma outra alternativa para governar o Estado, e a gente tem que estar muito amadurecido, né? Porque democracia é isso. Eu já disputei eleições, eu já ganhei, eu já perdi eleições, mas a gente nunca deixa de acreditar nas convicções, né? Eu acredito, eu gosto da boa política, eu acho que fazer gestão, fazer mandato com responsabilidade é uma missão que foi delegada pelo povo e que eu tenho buscado cumprir com extrema responsabilidade. Eu acho que tem uma marca que a gente pode falar, que o governo do Mato Grosso do Sul, e não é o governador, porque o governador não faz nada sozinho. Nós temos os funcionários públicos, nós temos uma equipe de pessoas. Agora, eu posso dizer que a gente governou com muita responsabilidade para não deixar o Mato Grosso do Sul sucumbir à crise, como aconteceu na maioria dos estados brasileiros. Capital, 12h60 no rádio. Mandar um grande abraço para o Carlos Alberto de Assis, está na escuta, né, secretário? Grande abraço para ele, o deputado federal Eliseu Dionísio também está na escuta aqui. Abraço também, muita gente na escuta. Governador, obrigado pela sua participação. Foi uma hora de conversa aqui. Obrigado. Olha, eu que agradeço, viu, Joel? Você, agradecendo aí, a Maicon, toda a equipe de vocês do Capital Meio Dia. Obrigado, acho que é importante ter essa oportunidade, né, de esclarecer, tirar dúvidas, prestar contas. Eu acho que a gente precisa prestar contas à população e vocês nos dão essa oportunidade. Então, eu agradecer, um abraço aí à equipe, né, toda aqui do Capital Meio Dia, parabéns pelo trabalho, um abraço carinhoso a todos os ouvintes aí que eu tenho certeza que nos ouvem aí. Foi muito importante ter essa oportunidade para mais uma vez fazer um balanço aí dessa conjuntura, uma prestação de contas e dizer realmente que eu sou muito grato, né, e feliz pelo que nós somos hoje. Eu acho que eu não gosto de fazer comparativo, mas vamos olhar para fora do Mato Grosso do Sul, na maioria dos estados brasileiros, você vê um caos. E graças a Deus aqui, com muita força, a gente está conseguindo manter o estado investindo, trazendo investimentos, gerando oportunidades e crescendo, que é o importante. Mato Grosso do Sul está crescendo, né? Você viu, falou aqui o Marco aí da balança comercial. Sim. Nós vamos bater o recorde do ano passado, superávit. O que é isso? Isso é geração de riqueza, e isso faz com que as pessoas tenham mais oportunidades. Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós, fazer um estado de oportunidades para todos e que cumpre com as suas obrigações. Então, um abraço a todos vocês. Obrigada. Tchau, Naí. Tchau, até amanhã. Tchau, Maicon.